Certo dia eu fui atender um cliente que estava com um problema de falta de energia elétrica na sua casa. Ao fazer uma certa avaliação, eu notei que o disjuntor do seu padrão de 40 A estava desarmando, simplesmente por um defeito mecânico. Na ocasião, por ser um domingo, o único disjuntor que a gente tinha lá era o de 32 A, o qual eu substituí com a promessa de que na segunda-feira, quando ele comprasse um disjuntor novo de 40 A, a gente iria fazer a substituição. Mas você acha que ele comprou um disjuntor novo? Você acha que eu substituí? Pois é, está lá até hoje. A grande questão mesmo, sua casa são 2 andares, 3 chuveiros elétricos, 3 ar-condicionados, sem falar nas cozinhas e nas tugs que tem lá. E um disjuntorzinho de 32 A está sustentando a casa até hoje. Pergunta que não quer calar: como que um disjuntorzinho pequena amperagem consegue sustentar uma casa desse porte? Olá, sou Cleiton Moreira, você está no Portal da Elétrica e hoje nós iremos falar sobre fator de demanda. Galera, para quem está começando no universo da elétrica, são muitas dúvidas a respeito do aterramento. Por isso eu desenvolvi aqui um curso sobre o assunto. São muitas aulas, são mais de 15 aulas falando sobre o tema. Clique no link abaixo para conhecê-lo. Teste por 7 dias. Se você não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro por completo. Bom, pessoal, nós poderíamos definir aqui então um fator de demanda. O fator de demanda é um número menor que 1, é uma constante na verdade, um número menor que 1, que eu vou multiplicar pela potência da residência, a potência instalada, com o objetivo de reduzir ali o valor para que nós possamos ter uma economia, não uma economia burra, uma economia na instalação elétrica. Diminuir, por exemplo, a fiação do padrão de entrada. Às vezes, ela pelo cálculo ali aparente, ela seria ali um disjuntor de 63 e um cabeamento de 16 e acaba às vezes reduzindo para um de 40. Para isso que serve então o fator de demanda. De quem é a responsabilidade de nos determinar o fator de demanda? É a 5410, a Bíblia do eletricista? Não, não é a 5410. A responsabilidade disso, na verdade, é da concessionária local, de determinar qual é o fator de demanda. A 5410 faz menção sobre o fator de demanda. No item .4.2.1.1.2 diz assim: na determinação da potência de alimentação de uma instalação, ou seja, do padrão de entrada até a residência, deve ser computados equipamentos de utilização a serem alimentados com uma respectiva potência nominais e em seguida considerar a possibilidade de não simultaneidade, ou seja, considerar a possibilidade na hora do cálculo da fiação do padrão de entrada até a residência, que todos os aparelhos não vão ligar simultaneamente, juntos, ok? É isso que a 5410 faz a menção, mas a responsabilidade ela não determina aqui quem é o fator de potência e quem é a constante, o número que a gente vai fazer a multiplicação pela nossa potência geral, e sim a concessionária. Aí você fala, por que a concessionária? Porque a concessionária ela já está na região, na sua região, ela conhece os hábitos, ela conhece os moradores, ela tem um histórico, ela tem uma pesquisa ali e ela vai conseguir identificar qual seria o fator de potência ideal. Por exemplo, eu moro na Bahia, aqui o calor é imenso, diferente, por exemplo, do sul. Então a concessionária de lá conhece os hábitos do sul, a Coelba aqui conhece os hábitos do baiano. Ok? Então, olha só, eu peguei uma tabelinha aqui da minha concessionária. Ela me determina aqui os meus fatores de potência, certo? E você deve estudar também a sua concessionária. Por exemplo, a minha concessionária ela me diz aqui, ó, a respeito de iluminação, ó, iluminação e tomadas de uso geral. Ela me dá algumas cargas aqui e me diz qual fator de demanda eu devo usar. Vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha onde a minha iluminação da casa que eu calculei deu 880 watts, enquanto as TUG deram 3.600 watts. Aplicando o fator de demanda, a concessionária diz aqui, para iluminação e TUGs, ela diz assim, ó, cargas a partir de 4, kVA maior, ou cargas instalada menor ou igual 5 kVA, deve-se usar o fator de demanda de 0,68. Você vê que ela me dá aqui várias relações que eu tenho que calcular. A minha situação, você pode reparar aqui, ó, foi 4.480, na verdade eu botei watts aqui, mas é volt-ampere. E aí se encaixou aqui no fator de demanda justamente esse, ó, até 5 kVA. O meu deu 4.480, de 0,68. Agora, essa foi a minha iluminação e a minha tomada, mas deixa eu mostrar aqui para vocês a planta, certo?
A planta foi justamente essa, ó. Eu fiz essa plantazinha elétrica dessa residência, certo? São 2 quartos, um corredor, um banheiro, e calculei todos os pontos de iluminação e de TUG e cheguei justamente a este valor, certo? Então aqui, fiz o cálculo da minha TUG e da iluminação. Agora, o que acontece? Eu tenho lá nessa planta também um chuveiro elétrico aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Apenas um chuveiro elétrico aqui, ó, na planta. O que a minha concessionária disse? Como que eu devo calcular? Aqui, ó, chuveiro. O meu chuveiro é de 4.500 watts. Quando eu tenho para cargas resistivas, como aqui ela diz, ó, torneira, forno, fogões, fritadeiras elétricas, se for um aparelho só, eu tenho que considerar o fator de potência 100%. Certo? Que é o meu caso, eu só tenho um aparelho de 4.500 watts. Então, 4.500 watts ou 4.500 volt-ampere, porque é uma aparente, mas você acaba convertendo em watts, fica assim em watts, o que acontece? Eu tenho que considerar 100% o fator de demanda, então vai ser este valor, ok? Aí, dando uma geral aqui para vocês como ficou aqui o cálculo dessa residência aqui, ó. Eu tinha lá, na cozinha, 3.200 VAs, eu tinha de TUGs 1.300 VA, 880 VA de iluminação, 4.500 do chuveiro. Foi o cálculo que eu fiz. O que aconteceu? Em VA, quando eu calculo os valores da iluminação, dos chuveiros e das TUGs, o que deu? Deu 9.880 VA. E aí, só que aplicando os fatores de demanda, acompanha aqui comigo, ó, aqui nessa parte da tabela é a potência em VA, sem o fator de demanda, e aqui nesse aqui, ó, já é aplicando o fator de demanda. Lembra que na concessionária diz, ó lá, chuveiro é 1 ou 100%, né, porque era apenas um aparelho, o concessionário me orientou assim. Para iluminação ficou aqui o fator de demanda de 0,68, bem como as TUGs, como as tomadas aqui da cozinha. Quando eu peguei essas potências todas aqui, ó, de 9.880 e apliquei os fatores de demanda aqui, olha a diferença, a potência instalada foi para 7.546 VA. Eu nem apliquei um fator de potência aqui também. Veja, era 9.880 VA, veio para 7.586,4 VA, volt ampere. E aí, meus amigos, se eu pegar aqui, ó, essa carga de 7.546 VAs ali, já aplicada ao fator de demanda, e dividir pela minha tensão, que é 220, o que vai acontecer? Vai me dar 34,30 ampere. Qual fio? Aqui, você que já tem a prática. Seria o fio de 6 milímetros, certo? E um disjuntorzinho aqui, ó, de 40 ampere, que é o que acontece aqui na minha região. E aí já responde aquela pergunta sua. Por que aquela casa não desarmou com de 32 ampere? Por causa do fator de demanda, do fator de utilização de aparelhos. E eu vou te explicar aqui, sem entender muito bem. A maioria dos padrões aqui na minha cidade é um padrão com fio de 6 milímetros e um disjuntorzinho de 40. Eu vou te dizer 90%, para não dizer 95% das casas são assim, certo? Mas por que, Cleito, isso? O que considera o fator de demanda? Imagine aqui, ó, você tem nessa casa aqui, digamos que 7 horas da noite. Normalmente, onde estão os moradores aqui? Estão todo mundo na sala. Então, todo mundo que está na sala aqui fica apenas com as lâmpadas da sala acesa, não fica com um spot com fita de LED, uma lâmpada central acesa. No máximo aqui da cozinha, 2 lâmpadas, e as dos outros cômodos ficam apagadas. Você não utiliza lâmpada nenhuma e você nem também utiliza tomada, porque essas tomadas são tomadas de uso geral. Às vezes, o que tem nelas? Um carregadorzinho, né, uma TV, que dá pouco ampere. Gente, imagine aí, só essas lâmpadas aqui ligadas e a TV não vai dar nem 2 ampere. Para um fio de 6 milímetros, imagine aí, para um disjuntor de 40. Isso você assistindo televisão aqui na sala. Tá bom, estou no quarto aqui e liguei o ar-condicionado aqui, ó. Beleza? Digamos que eu tenho um ar-condicionado aqui. Quantos amperes dá o meu ar-condicionado em média aqui? Dá 4 amperes, 3 a 4 amperes, dependendo dos BTUs. Aí você tem 4 amperes girando no sistema elétrico aqui. Digamos que o segundo quarto ligou, mais 4, 8 amperes. O fio é de 6 milímetros, nós temos quase 40 amperes, o fio de 6 milímetros, ele suporta ali, não muda nada, você tá entendendo? Agora, imagine que a pessoa está aqui na cozinha, ligou lá um micro-ondas de 1.200 watts, 1.300 watts, gente, irrisória a carga, dá em torno ali de 4 amperes ali, rodando, quando você tem um fio de 6 milímetros suportando. Mas aí tem a questão,
tem o chuveiro, que é o nosso maior vilão aqui de consumo, 4.800 watts. Se você ligar essa casa toda aqui, você nunca vai conseguir ligar essa casa toda e utilizar todas as tomadas no potencial máximo, certo? Para preencher uma carga de 40 amperes para esse disjuntor desarmar. E mesmo assim ainda tem a curva do disjuntor, que é a curva C. Você precisa entender isso, porque senão você vai fazer a instalação de uma casa dessa, você vai botar um fio aqui de 16 milímetros para atender uma casa que funciona muito bem com um fiozinho de 6 milímetros na tensão 220. Quem é 127, a tensão muda. Na maioria dos casos aqui, esse ambiente aqui comporta até 2 chuveiros. E Cleiton, 2 chuveiros de 4.500 watts, e isso, se você pegar, vai dar 20 e poucos amperes cada chuveiro, e não desarma um disjuntor de 40 amperes, não, por quê? Porque na maioria das vezes, quem está usando aqui ó, um chuveirozinho, não está usando o chuveiro no máximo, está usando no médio, porque, como eu disse, aqui é calor, certo? Aqui é calor, ninguém quer se arder dentro de um chuveiro com muito calor que é aqui. E, por exemplo, são esses fatores que a concessionária considera. E aí você fala assim, mas Cleiton, é diferente para cada lugar? É. Então agora imagine um morador do sul do país, que é frio. A possibilidade de usar os 2 chuveiros da casa é bem maior. Imagine uma academia no sul e uma academia aqui na Bahia. O sol de lascar, o calorzão, o cara já está malhando. Você acha que os 5 chuveiros que tem ali, naquela academia ali, vai ser usado? Não, não vai. Vai se usar, vai usar no mais fraquinho do quente ali. E no sul, vai ser assim? Não. No sul é frio, a galera vai pôr no quente mesmo, porque lá é frio. Por isso que o fator de demanda é cada concessionária que determina. E aqui no meu caso, é mais ou menos assim, eu mostrei poucas coisas no nosso fator de demanda que a concessionária, ela pede. Por isso tem muita gente que fica abismada quando eu mostro alguns vídeos de quadro nosso aqui, com o QDC com disjuntorzinho de 40 e o fio de 6 milímetros. São por essas situações aqui. Principalmente por causa do fator de demanda, além de considerar também que tem um disjuntor com uma curva C. Me responda aqui, o que você achou desse conteúdo? O que você tem a acrescentar? Como é feito na sua cidade esses cálculos aqui? Eu estou mostrando a minha realidade, não é a realidade do Brasil todo. O Brasil é um continente praticamente, gente. Qual a sua realidade? Comenta aí. Se você gostou desse vídeo, se você captou alguma coisinha diferente com essa aula aqui, dá um joinha aí para nós.